Dando sequência ao estudo dos direitos fundamentais, vamos, portanto, agora tratar do artigo 10º, que trata justamente das obrigações que os estabelecimentos hospitalares têm de realizar e implementar questões básicas relacionadas às mulheres. Então, veja, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares são obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos, perfeito? Inciso segundo, identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital, lembra, teste do pezinho, e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa. Terceiro, proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Que mais, gente? Inciso 4º, fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e desenvolvimento do neonato. Quinto, manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. E sexto, acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. Então, veja que essas são as diretrizes trazidas pelo ECA e que vinculam os estabelecimentos hospitalares. Guardem esse detalhe, tanto públicos quanto particulares, perfeito? Eu já vi sendo cobrado em prova a questão dos 18 anos, tá? Então, a banca examinadora, ela colocou 15 anos, quando, na verdade, o gabarito era 18. Maravilha? No artigo 11, nós temos direitos que são exclusivos das crianças e dos adolescentes. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do SUS, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. E aí, veja, parágrafo 1º. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. Na sequência, parágrafo 2º e 3º ainda trazem diretrizes. Incumbe ao poder público fornecer de forma gratuita aos que necessitam medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Professora, mas veja, aconteceu um caso em que a criança ela não foi amparada. Nesse caso, gente, tem que judicializar para obrigar o Estado a cumprir com tudo isso que nós estamos estudando aqui. Perfeito? Depois, parágrafo 3º. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para seu desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Então, veja aqui, nós temos, portanto, com esse artigo, né, que é depois complementado pelo artigo 12, que, inclusive, consagra os deveres do hospital em fornecer condições para que os pais ou responsáveis permaneçam com a criança e adolescente, ainda que eles estejam na UTI. Então, veja que no artigo 11 nós temos as diretrizes básicas ofertadas pela lei, exigidas pela lei, e no artigo 12 nós temos uma previsão em complementação
somente com relação à questão do direito ao acompanhante. Por quê, gente? Porque antes nós não tínhamos esse artigo e veja que os pais ou responsáveis, eles sempre eram privados desse acompanhamento. Então, aí nós temos uma alteração no ano de 2016, justamente para dizer assim, olha, agora os estabelecimentos hospitalares, eles são obrigados a permitir esse acompanhante. Então, olha lá, os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades de neonatal, de terapia intensiva e cuidados intermediários, deverão, veja, não é poderão, é deverão, eles são obrigados a proporcionar condições para a permanência em tempo integral dos pais ou responsáveis em caso de internação de criança ou adolescente. Tudo bem? Agora, veja, para além disso tudo, essas questões referentes a qualquer questão de saúde em que essa criança ou esse adolescente estejam em unidade de internação, ou com relação a qualquer questão de saúde em que nós temos essa obrigação, essas obrigações que são trazidas no artigo 11 para os estabelecimentos hospitalares, nós temos ainda, no artigo 14, a questão do atendimento odontológico, porque ele é tratado no ECA como direito à saúde, ok? Então, veja, o SUS promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. E aí, veja, parágrafo 2º, o SUS promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e também gestantes, veja, de forma transversal, integral, intersetorial com as demais linhas de cuidado direcionadas à mulher e à criança. Inclusive, veja, essa atenção odontológica terá uma função educativa e protetiva e será prestada antes de o bebê nascer, por meio do pré-natal. Então, a gestante já vai receber, com relação à saúde odontológica, as informações necessárias para os cuidados dessa criança. E depois também, no 6º e no 12º anos de vida, com orientações sobre a questão da saúde bucal. Porque, gente, problema de saúde bucal afeta outros problemas de saúde. Perfeito? Aquela criança que tem necessidade odontológica especial também terá o atendimento fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Perfeito? Veja, é obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos seus primeiros 18 meses de vida, de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção em consulta pediátrica de acompanhamento da criança, de risco para o seu desenvolvimento psíquico, tá? Veja, gente, o que aconteceu, só para ilustrar aqui essa questão da saúde bucal, o que aconteceu no caso comigo. Era uma criança, ela tinha 1 ano e meio, ela sofreu um acidente automobilístico com os pais, e aí ela sofreu traumas aqui na região do maxilar dela. E dentro da odontologia, nós temos uma especialização que é do dentista bucomaxilo, que é algo muito complexo, e é muito raro, Você não tem em todas as localidades esse cirurgião bucomaxilo, ele só cuida de problemas maxilares, e é algo muito complexo, enfim. E nem todas as unidades de saúde, na verdade, a maioria das unidades de saúde do SUS, elas não possuem esse bucomaxilo ali contratado para prestar esse tipo de assistência. E aí, o que aconteceu? No hospital público, houve um acidente, eles foram encaminhados para o pronto-socorro, enfim, o hospital público ele não tinha esse profissional que era o bucomaxilo para fazer ali, tentar arrumar a questão do maxilar da criança. E aí, o que aconteceu? Tinha um hospital particular na cidade, na localidade, e é óbvio que o hospital particular queria cobrar
né, para fazer a reconstrução da maxila dessa criança. E aí, o que eu fiz? Eu ingressei com uma ação contra o poder público, dizendo do direito à saúde da criança, dizendo que da questão também abordei a questão da saúde bucal e pedi uma decisão, né, judicial no sentido de obrigar esse estabelecimento particular a realizar a cirurgia com o médico habilitado, que é o bucomaxilo. Então, veja que eu acionei o Estado. Então, o que aconteceu? O hospital particular fez a cirurgia, ok? E o Estado, né, ele custeou essa cirurgia. Então, o Estado pagou para o hospital a realização dessa cirurgia aí, realizada pelo médico dentista e especialista, porque é o dentista que faz a cirurgia, essa correção na maxila. Então, veja que os artigos que eu invoquei foram esses que nós acabamos de estudar aqui. Tudo bem? Então, veja que na prática nós temos sim a incidência dessas disposições. Perfeito? E aí, veja que o artigo 13, ele vem aqui tratar das questões da saúde, mas quando a criança ela vai ser entregue para a adoção e ela possui questões, problemas de saúde. Então, veja, o artigo 18 prevê as situações de entrega dos filhos à adoção quando você tem uma confirmação de maus tratos à criança e o adolescente. E aí, o que vai acontecer? Essa mãe com essa criança, ela é encaminhada para a Justiça da Infância sem constrangimento, para lá serem adotadas as principais medidas, tá? Então, veja, né, nos casos de suspeita de maus tratos, ou confirmação contra criança ou adolescente, você tem uma comunicação ao Conselho Tutelar e o encaminhamento para aquela justiça especializada que nós já vimos. As gestantes ou mães que querem entregar seus filhos para adoção, elas são encaminhadas para a justiça especializada, que a gente já viu. Beleza, isso aí tudo bem. E aí, veja, nessa situação de entrega, onde é que entra o direito à saúde aqui? Parágrafo 2º, tá? Os serviços de saúde, em suas diferentes portas de entrada, o serviço de assistência social, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social e os demais órgãos do sistema de garantia deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância, com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto terapêutico e singular que inclui intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar. Então, veja que o ECA, ele trouxe aqui um raciocínio sistemático com relação ao direito à saúde. Então, ele trouxe, primeiro, o dever das instituições hospitalares, de beleza. Depois, ele trouxe ali a questão da saúde bucal, como também um direito à saúde, porque é um direito à saúde. E aqui ele trouxe aquelas hipóteses em que, muitas vezes, quando existe aqui a mãe, a mulher manifestando a vontade de entrega para a adoção, e essa criança ou adolescente possuem sinais de maus tratos ou algum tipo de outra doença. Temos que lembrar também que, muitas vezes, a vulnerabilidade da criança e do adolescente são de natureza emocional. Perfeito? E aí, o que vai acontecer? Nesse ato, nessa entrega, o Conselho Tutelar ele é comunicado, mas de uma forma que a mãe ela não seja amedrontada, entendem? Então, ela é encaminhada, o conselho é acionado, ela vai para a Justiça da Infância e da Juventude. As questões do tratamento relacionado à saúde dessa criança ou desse adolescente serão tratadas aqui por esse parágrafo, perfeito? Então, veja, né, concursos públicos que tratam de atuações técnicas na área da saúde sempre cobram esses artigos aqui que nós acabamos de ver, e especialmente esse parágrafo aqui também. Tá? Então, veja ali que são artigos imprescindíveis. Eu sei que a aula fica um pouco chata, ficar lendo artigos, né? Eu leio ali só a essência para não cansar muito vocês, mas, gente,
Os principais artigos para sua aprovação estão aqui nos slides, tá? Se você tirar um tempinho e ler esse material aqui, isso sem dúvidas é mais do que suficiente para vocês gabaritarem qualquer questão em que se tenha o conteúdo programático do ECA. Maravilha? Então, veja, com essas considerações, nós conseguimos, portanto, encerrar a questão do direito. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar, fazer um convite muito especial, aliás, para você do Rio de Janeiro, que vai fazer o concurso para o Agente Educador 2 da Secretaria Municipal de Educação. Nós aqui da La Concurso, nós elaboramos aí um curso muito competitivo que atende às 3 disciplinas, língua portuguesa, matemática e ECA. Este curso super competitivo, um curso aí com bastante profundidade, por apenas 10 parcelas de R$15. É isso mesmo, R$150 você vai ter esse super curso, fazer esse investimento, prazo de acesso 120 dias. Além disso, nós temos aqui o nosso personal coach, que eu estudo em regime de metas, que começa no dia 15/4, inclusive se quiser matricular antes, já temos aulas disponíveis para vocês. Papo reto, se você cumprir o personal coach, assistir às nossas videoaulas, seguir as orientações pedagógicas do nosso professor, dos nossos professores, eu tenho certeza absoluta que você estará muito competitivo e estará disputando reais vagas no dia 16 de junho da prova do Agente Educador. Bacana, meus amigos? Então, eu espero vocês. Quer fazer sua matrícula? Tem um link aqui embaixo, você pode clicar e se matricular no nosso curso online. Ok, pessoal? Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.